Olá, para você que acompanha os canais da RH Gestor no YouTube e no Spotify, está começando mais um episódio do nosso RH Gestor Podcasts. Eu sou o Evandro, Head de Marketing aqui da RH Gestor e serei o seu mediador no nosso episódio de hoje. O RH Gestor Podcasts é um oferecimento da RH Gestor. A RH Gestor é uma empresa de tecnologia para a gestão de recursos humanos. Por meio do nosso software, o RH faz toda a gestão do ciclo de vida do colaborador dentro da organização, passando ali pelos principais subsistemas de RH. Se você ainda não conhece o nosso trabalho e quer saber mais, eu vou pedir para você apontar a câmera do seu celular para o código que está aparecendo aqui na tela e agende um diagnóstico online e gratuito com um dos nossos especialistas. Bom, e hoje o nosso tema promete, nós vamos explorar um tema que é fundamental para qualquer empresa do setor de tecnologia, que é a atração de talentos, né? Vamos entender por que investir em uma estratégia eficaz de recrutamento e seleção de talentos pode ser um diferencial, né, significativo para o crescimento e para o sucesso das empresas neste segmento. Se você está chegando agora por aqui, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber em primeiríssima mão todos os conteúdos sobre o universo de gestão de pessoas que a gente publica por aqui. Bom, e para falar sobre o tema de hoje, eu tenho aqui dois convidados muito especiais, e eu vou começar pelas damas, né? Ela que é literalmente de casa, né? Graduada em gestão de recursos humanos, especialista em psicanálise e em tech recruiting e gestão de talentos, tem mais de 10 anos de experiência em gestão de pessoas, com uma atuação generalista aí, que passa pelos principais subsistemas de recursos humanos e departamento pessoal, em gestão de projetos, gestão de equipes. Hoje é a nossa head de gente gestão aqui da RH Gestor e também uma das instrutoras de recrutamento e seleção aqui da nossa escola de RH. Seja muito bem-vinda, Tamires Guedes. Muito obrigada, é um prazer estar participando aqui com vocês. Obrigado, Tami. E aqui com a gente também, ele que já é de casa também, porque é um dos nossos parceiros, né, aqui da RH Gestor. Ele é graduado em administração de empresas, é especialista em gestão financeira, em controladoria, em auditoria, gestão de negócios e gestão de recursos humanos. Atua com gestão de pessoas há mais de 20 anos. Hoje é o CEO da Intalent, presidente da ABRH Noroeste, diretor da Software by Maringá, conselheiro da ABRH Paraná e também colunista de RH da CBN Maringá. Seja bem-vindo, Jefferson Cardoso. É um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Legal, gente. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, por vocês terem aceitado o nosso convite. Sei que vocês têm muita experiência, né, na área de gestão de pessoas e principalmente aí na área no recrutamento e seleção para a área de tecnologia, né? Então é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria começar aí fazendo uma pergunta-chave, que eu acho que é importantíssima, né? O que a gente tem de diferente, né, quando a gente fala em recrutar e selecionar para a área de tecnologia? Quais são as principais diferenças aí de recrutar e selecionar para qualquer outro segmento? Bom, eu acho que algumas diferenças, né, são muitas, né, mas uma das principais é o fato do ciclo de vida das tecnologias. Então, as tecnologias, elas se atualizam muito rápido, então o profissional que ele atua dentro desse mercado, contratando para empresas de tecnologia, é um profissional que ele tem que estar em constante evolução, constante estudo, para que ele consiga acompanhar as tendências de mercado. Acho que esse é o principal para mim. Acho que não, eu percebo que há uns 5, 7 anos, quando eu fundei a Intalent, a gente percebia que a dificuldade de contratação do setor de tecnologia era pela volatilidade, um pouco por ser um setor de tecnologia, ele já é volátil, porque a tecnologia é volátil, então as pessoas também se tornam muito voláteis. Sim. Mas a geração que foi chegando, que é essa geração, nasceu em 1995, a geração Z começou a entrar, a gente percebeu muito isso na tecnologia, então falava-se muito que contratar tecnologia era mais difícil porque era uma geração muito volátil. Hoje, depois da pandemia e depois de tudo que a gente passou, muitas águas rolaram debaixo dessa ponte, a gente vê que não é a tecnologia, é essa geração que chegou no mercado com outras necessidades, com outra visão de mundo, o que eles valorizam é diferente do que a outra geração. Então, a gente percebeu isso muito rápido no setor de tecnologia, porque é muito rápido, mas hoje
a audiência que estiver ouvindo está sofrendo com isso, porque é a realidade de todas as empresas. Hoje tudo é tecnologia, a gente pode dizer assim, né? A gente falava aqui nos bastidores agora há pouco também, né? E eu acho que é importante para quem está ouvindo e assistindo a gente sobre a questão de o que é um profissional da área de tecnologia, né? As pessoas têm muita esse entendimento de que é o profissional ali da tecnologia da informação, né? Mas quem é o profissional da tecnologia hoje? Quem vive tecnologia, gosta de tecnologia. Ele está sabendo o que está acontecendo no mundo de TI, está sabendo da Nasdaq, está sabendo da NVIDIA, ele está sabendo das fofocas. Ele vive nesse mundo, que é um mundo grande, mas ao mesmo tempo pequeno. São poucas pessoas no mundo que estão no setor de tecnologia. Então, todo mundo praticamente se conhece ou conhece alguém que conhece alguém. Então, você ser um profissional de tecnologia hoje é você viver num mundo paralelo ao mundo real e muitas vezes você ser incompreendido porque você já está pensando em coisas que as outras pessoas nem passaram na cabeça ainda. Vamos falar que a gente está falando de inteligência artificial dentro do setor de tecnologia há pelo menos uns 5 anos. A gente está falando de internet das coisas há quase 10 anos, né? Que eu vou chegar em casa e minha geladeira vai me passar um relatório de compras. As pessoas do mundo real ainda não perceberam isso. E a gente já está em outro mundo. A gente já fala de computador quântico. E quando você conversa com esse profissional, ele vive num mundo paralelo, que é como se esse mundo fosse no futuro. Ele não vive o presente. Porque o presente, para quem está em tecnologia, já é passado. É mais ou menos isso. Realmente é muito rápido como as coisas acontecem dentro da área de tecnologia. E quando a gente vai olhar, assim, Tami, para... o Jefferson falou muito, assim, do profissional que é imerso à tecnologia, né? Mas aí eu vou me colocar como exemplo, né? Eu trabalho em empresas de tecnologia, né? Tenho aí mais de 10 anos de marketing, mas trabalho em empresas de tecnologia há um pouco mais de 5 anos. E eu não sou esse profissional que é imerso à tecnologia, né? Mas atuo em uma empresa de tecnologia, né? Que tipo de diferenciação a gente encontra assim, entre esse profissional que está imerso e esse profissional que sou como eu, que atua numa empresa de tecnologia e que não está imerso à tecnologia, né? São profissionais ali que buscam a empresa de tecnologias justamente por conta dessa mudança constante, de ser algo trabalhado ali no mercado, a flexibilização de trabalhar dentro de uma empresa de tecnologia, o desenvolvimento acelerado, ele é muito rápido. Então nós temos o público que já está imerso, que já vive essa realidade, e aí nós temos o público que são de outras áreas de formação, mas que querem viver essa realidade, entender o que está acontecendo dentro desse ecossistema da tecnologia. E é por isso que hoje a gente não coloca só desenvolvedores, analistas de sistemas. Hoje na área de tecnologia nós temos o departamento administrativo, que é voltado para uma empresa de tecnologia, nós temos o marketing, nós temos o vendas, e cada um vem ali com aquela curiosidade de entender um pouco mais desse universo. Aí a gente pode dizer que nós todos somos profissionais de tecnologia ou da área de tecnologia quando a gente começa a olhar por esse caminho também. E aí, Jefferson, você tem aí um tempo muito grande aí de experiência, né, com o recrutamento e seleção para empresas, né, desse segmento. Que tipo de dificuldade você encontra, né, você ali na Intalent, o seu time, para encontrar os melhores talentos hoje? A gente vem aprendendo muito rápido. Isso que ela falou no começo, que o aprendizado é constante, não só aprendizado de livro, de conteúdo, de publicação científica. Eu vou te falar de um dado recente que a gente já percebia, mas veio um estudo científico, acho que foi publicado no finalzinho do ano passado, que trouxe isso muito claro. A geração Z, falando de geração Z, daí você vai entender o setor de tecnologia. Só 4% dessas pessoas, né, foram pesquisadas nas 500 maiores empresas do mundo, querem ser C-level, querem ser CEO de empresa ou diretor de uma empresa. 4%. 4%. Ou seja, eu tenho um problema futuro. Então, a gente que é de RH já trabalha no problema futuro. Quem vai ser o sucessor? E aí a gente olha para as empresas de tecnologia que a gente tem. A maioria dos meus clientes, um paralelo do que a gente está falando a maioria dos filhos de donos de empresas de tecnologia estão em outras carreiras, não estão na carreira de tecnologia. Então, eu tenho um problema de comunicação, eu tenho um problema de aquela questão volátil, porque você não consegue pisar no chão. A gente fala muito de sustentabilidade. O setor de TI, a sustentabilidade é muito complexa.
E aí você volta para as pessoas. O que é a maior dificuldade de contratar pessoas? As pessoas são muito voláteis, as relações são voláteis. Então, o que é ontem, eu vou falar da minha experiência, tá? Eu tô acostumado. Ah, que legal. Eu já falo, quando eu vou contratar um recrutador, eu falo assim, primeira coisa, você tá acostumado a ter frustração? Ah, mas por quê? Porque é o dia a dia. Ah, eu fechei aquela vaga. O cara começou? Não, então não fechou. Ele tá lá um mês, pelo menos. Você ligou para ele, viu se ele tá feliz? Legal. Então não fechou. Então a gente, às vezes, dependendo do mercado, do cliente, a gente não consegue estar feliz e tranquilo de que a vaga tá fechada. A gente acorda e cada dia é um dia novo, né? Eu costumo dizer, sexta-feira deu tudo certo, espere que segunda-feira vai ser diferente. Tá? Então, a maior dificuldade, eu acho que de recrutar, não são as pessoas, é como eu me adapto a elas. Porque ninguém é obrigado a ir numa entrevista. E a gente percebe hoje isso. Sim. E quem vem de outros mercados, antigamente, né? Nossa, como assim o cara não veio na entrevista? Ele não quis. Mas então não vamos contratar ele. Não, tudo bem, faz parte do jogo. Então, a maior dificuldade de quem contrata em tecnologia, ou está contratando, ou está com essa... é que a forma que eles pensam e que eles enxergam o mundo e como eles se relacionam com o mundo é diferente dos outros setores. O nível de responsabilidade e comprometimento deles é muito mais ligado ao eles com eles mesmos, e a empresa é um traço disso, do que outros setores, principalmente setor financeiro mais tradicional, que a pessoa é comprometida com a empresa. Só que, olhando hoje o cenário, a gente percebe que isso é da geração. Só que por que em tecnologia a gente percebeu isso rápido? Porque em tecnologia, a turma que veio era muito nova, já de cara. Então a gente sentiu isso. Então a maior dificuldade, eu acho que de um recrutador hoje é se acostumar com a frustração de que parece que meu trabalho não tem fim, né? Eu recrutei, eu tenho vaga... Você tem quantas vagas abertas? Quanto? Hoje ou amanhã? Porque amanhã eu já estou prevendo. E essa é a realidade de quem trabalha em recrutamento. Então, e quando você entende que é assim e você aprende a gostar disso, cara, é um mundo maravilhoso. A gente tem até uma... Eu vou contar essa história, tá, Tami? Eu vou aproveitar o podcast para contar essa história. Eu e a Tami, a gente se conheceu em um processo seletivo. Ele me frustrou. Ah, entendi. Minha vaga estava fechada. Eu estava pronto para começar, a vaga fechada, né? E aí a Tamires me encontrou muitos anos depois, né? Mas eu dei um no-show nela, como a gente chama aqui, Me deu um né? no-show. Tami, você tem algum outro desafio, assim, que você queira acrescentar? Com certeza, o desafio das gerações, ele realmente é o principal, mais significativo ali, e de encontro a isso vem as questões de mercado que são reflexos dos desafios com a geração. Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande, poucos profissionais qualificados também no mercado, ainda existe isso, obviamente que agora melhorou um pouco, mas nós ainda estamos batendo nessa tecla, a competitividade aí das empresas, então as empresas elas começam a fazer ali, mostrar um pouco mais da sua marca empregadora, da sua cultura, mostrar mais atrativos para que consiga trazer esse público. Então, assim, realmente é um desafio muito grande e o mercado acaba tendo essa disputa muito grande por conta desses profissionais e as empresas que se adequarem mais, que entenderem melhor essa nova cultura, né, que precisa ser implantada com a nova geração, são aquelas que vão se destacar mais aí no mercado e vão conseguir atrair mais talentos. Legal que vocês falando assim, né, sobre os desafios, a gente vê que esse tema, né, ele vai muito se encontrar aí com esse tema geracional também, né? A gente tem até um episódio aqui do nosso podcast, só que da primeira temporada, onde a gente fala um pouquinho das gerações, né? Então as diferenças comportamentais, de expectativa, né, entre geração X, Y, Z, e hoje a gente já está falando de geração alfa, né? 4 anos eles estão chegando. Que já está chegando ao mercado. Como que a gente se prepara para isso, né? Então, como que a gente prepara, por exemplo, o profissional de RH que já está hoje no mercado, que já está em atuação, que já é um recrutador, que tem que aprender a lidar com a frustração, para esse profissional que está chegando a daqui 4, 5 anos no mercado? O que eu posso falar assim que vai... primeiro, tem um detalhe assim que a gente tem que olhar muito claro assim pela falta de mão de obra. Mão de obra não, mente qualificada, né? Que daí é a questão de qualificação da cabeça qualificada. Nos últimos 20 anos, eu tenho dados sobre isso, né? Pesquisa, a média de crescimento das empresas de tecnologia foi 30%. E a média de crescimento no mundo populacional foi abaixo de 2%.
Ou seja, não vai ter gente suficiente. As empresas estão crescendo e estão contratando. Então, outros mercados têm que deixar de existir. Então, o campo vai cada vez ser mais mecanizado, porque os jovens não vão trabalhar cortando cana, não adianta, eles vão querer trabalhar na empresa de TI. Então, essa transformação vai acontecendo. Então, quando você fala para mim, assim, que como lidar com o desafio, o nosso papel hoje, eu vejo do RH e vejo do RH do futuro, nós vamos virar um monte de pedagogo. Porque o que a gente vai mais lidar? Com treinamento. A nossa vida e respirar é treinamento. Então, eu vou contratar pessoas pelo comportamento, por um histórico familiar, por alguma informação, ou testes psicológicos que eu consigo analisar a pessoa, mas o conhecimento técnico eu vou ter que dar. Eu vou ter que treinar rápido, desenvolver rápido, para que ela consiga produzir. E as pessoas vão passar o tempo todo em, como se diz, em estado de aprendizagem, porque a tecnologia está sendo muito rápida, né? Então, nós, como RH, como gestores de pessoas, vamos ser eternos professores. A gente sempre vai estar ensinando. E quem não gosta de ensinar, não vai conseguir sobreviver. Você concorda, Tami? Você vê essa viradinha de chave do profissional de RH? Realmente, para a gente trazer essa nova geração, a gente tem que estar muito mais disposto a ensiná-los do que, de fato, buscá-los preparados lá no mercado. Eu acho que muito disso já está acontecendo, né, Jefferson? Você fala aí que a gente vai precisar fazer isso também, né, para lidar com essas questões, mas talvez isso já esteja acontecendo, como você falou, né? Você abriu até um outro leque aqui da nossa conversa que eu ainda não tinha pensado, né? Que assim, hoje a gente fala de empresas de tecnologia e a gente relaciona muito a software, né? E aí você falou do campo que é automatizado, né? Que tem recursos de tecnologia. Será que esses outros segmentos vão virar segmentos mais tecnológicos também? Eles precisam disso? O mundo caminha para a robótica e para a inteligência artificial. E os seres humanos devem estar preparados para a criatividade. O que vai ser exigido dessa geração alfa é o que eles já são. Muito criativos, muito práticos, né? Desapegados, né? Então, tipo, você gosta, amanhã não gosto mais. Então, o que eu enxergo para nós, assim, principalmente a minha geração ali, eu estou com 42, a gente passou todas essas transformações, elas têm se tornado cada vez mais rápidas, e eu, tipo assim, eu parei de gerenciar elas, simplesmente, não adianta. Ali nos anos 2017, 2018, não gerencio mais o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu planejo, isso aqui pode dar esse impacto. E me preparo porque vai acontecer. Né? O que a gente planejava antigamente para um ano, hoje a gente planeja para 2, 3 meses. Né? E tem época da nossa... A gente está em agosto, né? A gente está na metade praticamente de agosto. Esse ano passou que a gente não viu. É só assim, apagando incêndio. E eu até falo assim, eu cresci num mundo que você falar que para apagar incêndio quer dizer que você é desorganizado, você é um péssimo profissional. Eu cresci nesse mundo corporativo. A minha geração é essa. Só que eu vivo num mundo que apagar incêndio faz parte da realidade, porque todo dia tem um incêndio novo. Matar leões, né? Leões, né? Então a gente vive praticamente vou usar o termo que os jovens usam, né? Numa campanha de um jogo. Qual a campanha de agora? Resolver isso? Resolveu. Você terminou? Tem uma nova campanha para você resolver. E é isso. Você ficar no jogo, você não dorme. Então você decide. Pega um jogo online hoje que a gente tem, que as pessoas jogam muito, eu não vou lembrar o nome, mas tem alguns jogos que sempre tem campanhas. Se você ficar jogando, você fica jogando 24 horas. A nossa vida como gestor de pessoas, como RH, como CEO de empresa, se a gente ficar trabalhando, a gente tem serviço para 24 horas. Então hoje, quem gerencia o meu limite sou eu. E por isso que eu vejo um futuro que o ponto vai ser um detalhe. Porque hoje eu estou bem, quero trabalhar 12 horas. Hoje eu não estou bem, hoje eu vou trabalhar 4 horas. Mas a gente vai trabalhar com campanhas. Eu tenho que entregar isso. Qual que é a recompensa? E a gente percebe isso muito no RH, que as recompensas antes, falando de PLR, PPR, participação de lucro, um dia você vai ser diretor, sócio da empresa. Ninguém quer mais isso. A recompensa tem que ser imediata. Então, eu fiz uma tarefa, eu quero minha recompensa. É isso. Porque o mundo hoje caminha para isso e nós, não é que eu preciso que os jovens se adaptem à minha realidade. Eu tenho que me adaptar à realidade deles, porque vai ser mais fácil. Né? São eles
e nós ajudando eles. Não é nós contra eles, é nós ajudando eles. O curioso é que até as perguntas mudam, né? Eu me lembro que há 10 anos atrás, assim, uma pergunta que já me fizeram era você se imagina na empresa daqui 1 ano, 5 anos, né? Ou como que você se imagina daqui 5 anos, né? Era uma pergunta que há 10 anos atrás a gente poderia fazer, né? Exato. Hoje é uma pergunta muito difícil da gente se fazer, né? Aí para um profissional. E aí, Tami, eu queria entender de você um pouquinho, né? Que tipo de competência e habilidade a gente está buscando hoje, né? A gente fala muito em soft skills, em hard skills. O que a gente está procurando hoje para o profissional, né? Para o candidato aí da área de tecnologia? Olha, hoje, né, da parte comportamental, o que nós buscamos mais nos candidatos é a adaptação, adaptabilidade rápida. Então, a pessoa ela realmente tem que ter aquela flexibilidade de se adaptar ao novo. E não só naquele momento, porque amanhã as coisas podem mudar. Então, ela não pode ter essa frustração de iniciar uma coisa hoje e amanhã ela precisar mudar isso. E sem contar também o pensamento crítico, né, ter uma análise mais crítica ali das coisas que ela está fazendo, das competências que ela precisa desenvolver ali, e o desenvolvimento contínuo. Nós precisamos de profissionais que estejam atuantes, não só na parte profissional, mas também na parte acadêmica, que busque conhecimento e, obviamente, a empresa vai contribuir com isso, porque é a nossa tendência, enquanto empresas de tecnologia, desenvolver mais as pessoas. Então, a pessoa precisa gostar de estudar, ela precisa gostar e ela tem que estar atualizada sempre, porque senão ela não consegue acompanhar esse fluxo, esse ritmo muito acelerado das empresas de tecnologia. Do mundo, né? Só a tecnologia hoje faz parte, o mundo está mudando muito rápido. E por que as pessoas estão tendo tanta ansiedade? Porque fica tanto pensando no futuro que pode ser ruim, vai ter guerra, vai ter terceira guerra, não vai ter terceira guerra. Então, se você viver assim, você não vive. Então, assim, tá, se tiver a terceira guerra, eu amanhã resolvo isso. Hoje eu vou resolver outros problemas. Sim. E um detalhe do que ela falou, assim, que eu tenho hoje, eu estava conversando com alguns empresários ontem, né? Qual que é o perfil? Eu falei, cara, ele me relatou, eu falei, cara, isso daí no tempo do meu pai era o mecânico, que era o mecânico que aprende e resolve o problema. Então, o desenvolvedor, ou as pessoas que trabalham, o profissional de hoje, ele é isso. É lógico, não pensando numa pessoa que faz gambiarra, de forma nenhuma, porque é pejorativo, mas pode ser que ele faça uma gambiarra, mas ele vem assim, agora eu vou procurar a solução mais completa para resolver. Então eu vejo muito pessoas resolutivas. Então, ser resolutivo, tanto para RH, quanto para a parte de marketing, ou qualquer profissional hoje, tem que ser resolutivo. Não dá para ser pessoas que esperam ter um líder, esperam ter alguém para resolver. Preciso do meu chefe, porque o seu chefe, ele vai estar por aí, no mundo, resolvendo algum outro problema. Então as pessoas sempre vão estar resolvendo algum problema. Porque uma coisa, quando a Intalent nasceu dentro de uma aceleradora, e eu nunca esqueço, a gente vive um mundo hoje de problemas exponenciais. Então eu preciso que as pessoas resolvam problemas exponencialmente, porque senão a gente não vai dar conta. São problemas pequenos que viram problemas gigantes. Olha o problema da Falcon com o Windows. O Windows estava ok, mas a Falcon entendeu que o Windows era travou o planeta. Então, tá tudo tão interligado que a gente às vezes não tem noção de que uma empresa desconhecida pode travar o planeta, porque pode ser que a gente fique sem internet, e não porque não tem cabeamento, não tem infraestrutura, porque algum software não reconheceu um outro software, e a gente está procurando o desenvolvedor que vai resolver isso daí. A gente não tinha alguém para resolver aquilo. Exatamente. Então, hoje, nós precisamos de pessoas para resolver. E o que é legal da geração alfa que está chegando agora, eles já trabalham assim, porque eles crescem, os jogos que eles crescem, diferente dos jogos. Eu jogava, porque eu sempre falo que os jogos, eles vão treinando a gente para a vida. O meu era Enduro, um jogo que não tem fim, né? Nossa vida, assim, praticamente é isso, nunca tem fim. A gente tinha um Atari, que era um botão, né? E às vezes a gente se sente limitado, e minha geração passou pela evolução do cartucho para o CD, né? Eu sempre falo isso quando eu estou dando palestra e tal, para o pessoal entender, e já era um mundo de possibilidades, jogos com história, mudou muita coisa. Essa geração não, além de tudo isso, de ter história, eles trabalham em equipe, em mundos que eles escolhem. Né? Isso veio do Minecraft lá, eu tô nesse mundo. Então, o mundo RH Gestor é uma empresa. Qual é o desafio aqui que nós, como equipe, vamos trabalhar junto?
Então o gestor, o CEO que entendeu isso, que aqui é um mundo, eu tenho vários desafios, eu preciso juntar essa equipe para resolver desafio, essa geração alfa já chega com essa, eu já estou acostumado com isso. Eles não conseguem trabalhar sozinhos. Eles nem jogam sozinhos. Uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala, né, que eu queria até que a Tami complementasse, é que, assim, uma das coisas que me chamou a atenção, eu acho que chama a atenção aqui na nossa cultura da RH Gestor, a gente fala que a nossa cultura, um dos pilares da nossa cultura é a resolução de problemas, né, o não esperar por alguém para resolver um problema, né. Exato. E isso, Tami, eu acho que é fundamental, né, eu acho que você e o seu time olham para isso quando vão fazer um processo seletivo, né? Então, de que forma vocês conseguem olhar para isso ali quando vocês estão trazendo, né? Conversando com o candidato, no onboarding, no dia a dia? A forma como a gente consegue identificar, né, essas habilidades ali de trabalho em equipe, de proatividade, são através de roteiros ali, nós fazemos o nosso fit cultural, obviamente que baseado nos valores da empresa, né, e nós colocamos situações ali para o candidato, onde ele precisa responder se ele já passou, ou colocar alguma coisa hipotética, onde a gente consegue identificar ali traços de, realmente, sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa que tem uma ideia e ele compartilha com o time, ele já não chega direto ali no gestor, essa ideia foi minha, não, ele coloca ali com a equipe e fala assim, pessoal, eu tive essa ideia, o que vocês podem complementar dela para que a gente consiga melhorar esse processo, melhorar alguma coisa dentro da empresa. Então existem algumas técnicas que a gente usa ali, obviamente que na hora que a pessoa começa a falar dela também, ela já coloca alguns traços das experiências anteriores dela, como que era a equipe que você trabalhava, quantas pessoas trabalhavam com você, qual papel você desempenhava ali dentro, em termos de ideias, soluções, quem era a pessoa que mais participava disso, quando você via um colega de trabalho com uma dificuldade, como que você reagia em relação àquilo. Então, é um aparato ali de informações que a gente compila para que a gente consiga identificar se realmente aquela pessoa tem aquelas habilidades, aqueles valores que são esperados ali para a empresa. E olha que legal, a gente faz isso às vezes de uma forma muito orgânica, né? Sim. Quando isso tá na cultura, né? Porque eu acho que agora, tanto quem é recrutador e tá ouvindo, né, assistindo a gente, vai se identificar com muito do que vocês falaram, né? Eu já tenho isso na minha cultura e eu faço isso no meu processo seletivo, né? E aí, olhando aqui, né, que tipo de pergunta eu já fiz para os meus candidatos de marketing, né? Casa muito com o que vocês falaram também. Vocês já citaram aí algumas coisas, né? E a gente falou muito, assim, do que a empresa está buscando, do que esse mercado está buscando. Vocês até falaram algumas coisas do que esse público busca, mas eu queria que vocês elencassem as principais. Então, o que esse profissional, né, que vai atuar na área de tecnologia hoje está procurando? Que tipo de benefício ele está procurando? Que tipo de contexto organizacional ele está procurando? Isso não sou eu, é o GPTW que tem as pesquisas e tem mostrado que as pessoas buscam oportunidade de crescimento. Está muito mais ligado ao crescimento pessoal e profissional em relação a usar os conhecimentos que ele tem, usar as habilidades que ele tem. Isso é oportunidade de crescimento. Eu estar num ambiente onde eu posso usar, eu sou comunicativo, eu posso ser comunicativo e vou me comunicar melhor e com mais pessoas. Isso é oportunidade de crescimento. Eu sou uma pessoa que quero trabalhar no RH, então eu vou trabalhar, mesmo que um salário muito menor, mas eu vou estar fazendo atividades de RH. Não sou estagiário que vou fazer outra coisa. Então as pessoas buscam isso. Usar as ferramentas que elas têm. Imagina um monte de gente com um monte de ferramentinha assim, afiada, louca para trabalhar. E às vezes o líder fala, não, espera, não, você não pode fazer isso. Então, as pessoas buscam isso. Eu costumo dizer que imagina um bebê que já sabe engatinhar se ele quer ficar no colo. Não, ele quer ir no chão. Né? Você tem filho? Não. Então, você conhece, sobrinho. É isso, quando ele começou assim, ele sentiu o gostinho do chão, ele não gosta mais do colo. Então, o profissional hoje busca isso, né? Oportunidade de crescimento. Oportunidade de usar as ferramentas que eu tenho. A segunda coisa que eles mais buscam é flexibilidade. Aí entra remoto, presencial, híbrido. Ah, dá para ser presencial? Depende, onde que a empresa está? Eu costumo dizer para alguns empresários, se a sua empresa estiver próxima de um ônibus da pessoa, você vai ter grande chance de ter time presencial. Agora, se você tiver a distância de 2 ônibus, vai para o remoto. Porque ninguém mais quer passar 2 horas de trânsito. Então, por exemplo, aqui em Maringá, pensando, a gente precisa concentrar a maioria das pessoas em volta do terminal, as empresas. Falando em escritório. Ah, não dá, minha empresa é longe. Então,
Você vai montar uma empresa? Monta o mais próximo do seu público, que ele possa ir de moto, ou você freta um ônibus para passar ali naquela região e pegar. Por quê? As pessoas querem flexibilidade, dá para trabalhar presencial? Dá, mas desde que não atrapalhe minha qualidade de vida, que é o item seguinte. Então, a empresa tem que encaixar na minha qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? É relativo, né? Se eu passar 1 hora de metrô indo para minha casa, mas eu consigo ler meu livro ou ouvir meu podcast, tá tudo bem, porque eu aproveito aquela hora. Agora não, essa 1 hora eu tenho que descer, pegar um metrô, descer, pegar outro ônibus, pegar não sei o quê. Isso vai diminuir minha qualidade de vida. Isso falando em grandes centros. Então, nós como RH, a gente tem que montar o roteiro ali. Peraí, onde eu vou contratar essa pessoa? Mora ali. Então, eu consigo argumentar com ela que ela vai vir trabalhar na empresa. A distância do metrô até a empresa é rápido. Vamos pensar ali em São Paulo. A pessoa mora no Jabaquara e vai trabalhar na Ana Rosa. É 40 minutos de metrô, é rápido. Essa pessoa não vai ter uma queda na qualidade de vida, apesar de ter 1 hora de deslocamento. Agora, não, eu vou ficar no trânsito, parado, vou passar na Avenida do Estado, com risco de ser assaltado, eu não vou trabalhar para você. Então, entender isso. Aí volta aqui para Maringá. A pessoa mora, a minha empresa é do lado do posto G10, só que a pessoa mora lá para baixo, perto da Zona Sul, para lá. Tem que atravessar a cidade, pegar 2 ônibus ou passar todo o trânsito. Não adianta, ela vai ter uma queda de qualidade de vida. Então eu preciso entender, porque isso é qualidade de vida. Não é só, qualidade de vida, eu dou benefícios de plano de saúde, pago um bom salário. Pago um bom salário. Gente, isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida, às vezes, é ganhar menos, mas conseguir viver. Né? Eu consigo trabalhar e viver. Não, eu trabalho, fico no trânsito e durmo. Isso não é qualidade de vida. Tá? Então, as pessoas e as empresas que estão entendendo isso, desmistificar, ampliar o que quer dizer, o que o GPTW quer dizer com oportunidade de crescimento. Posso trabalhar numa empresa que eu sou caixa de supermercado, mas eu cresço espiritualmente, eu faço meditação, tem yoga na empresa, né? Eu estou crescendo como ser humano, eu participo de ONGs que a empresa faz parte. Então, não é só crescimento profissional. Exatamente, é crescimento como ser humano. Parte do crescimento como ser humano vem o profissional. Então tem que olhar para isso. Eu nunca olhei desse modo, assim, né, dessa importância do RH, inclusive, para onde a sua empresa vai estar, né? Que tipo de modelo de trabalho ela vai adotar, né? Então ela precisa estar em um local, como o Jefferson colocou aí, que vá atender aquela população, que as pessoas possam ter qualidade de vida. Também, você quer adicionar algum benefício, algum incentivo que você acha que o profissional de hoje esteja procurando? Eu acho que em termos de benefício seria esses principais mesmo. Porém, uma coisa que a gente pode puxar aqui é que quando a empresa ela dá essa flexibilidade ali do híbrido ou do home office, ela consegue trabalhar muito mais a diversidade e a inclusão, porque o pool de talentos dela aumenta. Ela consegue pegar pessoas diversas e isso ajuda muito na construção de uma cultura de diversidade e inclusão. Então, olhar para esse lado também. Eu não estou só dando a qualidade de vida, mas eu também estou trazendo pessoas diversas para dentro da minha cultura. Legal. Vocês falaram, você entrou agora em diversidade e inclusão, quero pegar um gancho aí, né? E aí eu quero começar a fazer uma pergunta aqui sobre talentos femininos na tecnologia, né? E aí eu queria fazer um gancho primeiro, né? Como que vocês veem, né, a participação feminina aí hoje na tecnologia e como que a gente chega, por exemplo, em mulheres, né? Hoje a gente chega nas mulheres para contratar para as carreiras de desenvolvimento. Isso tem crescido? Vocês têm visto isso no mercado hoje em dia? Tem um movimento grande já acontecendo, inclusive grandes empresas, a Microsoft, a Google, tem um programa muito legal que eu pude ver ali algumas coisas que é o Programaria, por exemplo, que é cursos, certificações para desenvolver mulheres na área de desenvolvimento e programação. Então existem esses movimentos no mercado, né? Mas as empresas também podem trabalhar fazendo os seus próprios movimentos, as suas ações de acolhimento, os seus programas de desenvolvimento voltado ali para o público feminino, algumas vagas específicas também para o público feminino, mas é muito legal trazer para a área de tecnologia. Até pouco tempo atrás era uma área que era só de homens. Nossa, você é o quê? Engenheira de
software, nossa, você é desenvolvedora, você é implantadora, analista de sistemas, era realmente uma raridade você encontrar isso. Então, esses programas de incentivo vêm trazendo mais essas mulheres e, obviamente, que não adianta só você qualificá-las tecnicamente, você precisa ter uma cultura que consiga acolher essas mulheres, porque hoje a gente sabe que as mulheres têm uma responsabilidade familiar muito maior, então, assim, tem uma política de equiparação salarial, tem uma política de plano de carreira que não vai pausar, independente do momento daquela mulher, se ela vai sair para uma licença maternidade ou se ela retornou. Então não adianta só criar esses projetos e depois, beleza, fui lá, desenvolvi várias mulheres aqui para minha área, para a área de tecnologia, mas eu não sei como acolher ela, não sei como tratar a partir daqui com as necessidades que as mulheres hoje têm e enfrentam no mercado de trabalho. Não é só trazer para o time, né? É preciso inserir também, aí como a Tami falou. O que você vê, assim, Jefferson, hoje dessa participação feminina na área da tecnologia, né? Mais propriamente dita? Eu não vou lembrar os números específicos, mas tem um dado de se eu não me engano, é da McKinsey. A geração até 35 anos de mulheres que trabalham em tecnologia, proporcional a homens, era 1 a cada 100. Hoje nós estamos para 1 a 10. Olha quanto evoluiu. Mas isso está muito ligado à sociedade como um todo. Imagina 30 anos atrás, né, um pai de família, a filha chega e fala assim, filha, você vai fazer faculdade do quê? Você é programadora. O pai e a mãe vai tipo assim, não, você tá... Em casa. Não. Então, hoje não. Que legal, vai ser programadora, vai trabalhar com o quê? Então, essas profissões, elas foram perdendo o preconceito, porque ele vem geracional, volta a ser geracional. Então, até um rapaz que falasse assim, eu vou trabalhar com RH, era, né? Não, é departamento pessoal, isso é de homem. Sabe, aquela questão de menino, de menina, de menina, de menina. Né, eu até achei bonitinho, eu fui num evento semana passada, e no sábado eu estava na praia, estava em Ipanema, e chegou um casal na minha frente, e a menininha estava brincando com um trator. Eu achei assim, eu vou tirar uma foto. Não vou porque eu não pedi autorização. Mas eu queria tirar uma foto e colocar no LinkedIn. Porque era uma menina, o único brinquedo que ela levou foi um trator. E o pai dela, de boa, assim, então, não levou uma boneca, não levou uma Barbie. Ou seja, eu percebo que a nossa sociedade está evoluindo ao ponto de entender que, independente de se é homem ou mulher, ou independente da profissão que a pessoa vai fazer, é um ser humano prestando serviço para outro ser humano. E a gente tirar essa... o setor de tecnologia sofreu muito isso. Né? A gente ia nas feiras, nos eventos, quando eu entrei há 14, 15 anos atrás, só tinha homem. Né? A única mulher que tinha, assim, aparência de homem. Né? Ela parecia que ela se vestia de homem para estar, para ser ouvida. Eu já ouvi isso de mulheres. Por que você se veste assim? Porque eu quero ser ouvida. Porque se eu tiver do jeito mais feminino, eles não vão me ouvir. Hoje não faz tanto sentido. Chegar uma mulher o mais feminina possível, isso pensando em dress code, né? Então, a gente passa, lógico, tem preconceito, tem muito assédio, tem muito problema ainda para resolver, mas a gente também não pode, como se diz, tampar o sol com a peneira e falar que tem muito problema. Não, a gente passou por muita evolução, mas tem muita coisa para se fazer também. Então, eu vejo um mercado muito mais aberto à diversidade, aberto, até porque as gerações agora, se você não for, não vai, ou não vão comprar de você, ou não vão trabalhar para você. Você tem duas opções. Você não tem diversidade ou política de diversidade na sua empresa, você não vai vender para ninguém e ninguém vai trabalhar para você. Então você vai falir, não porque você não tem dinheiro para montar uma empresa, mas porque você não tem cliente e você não tem ninguém querendo trabalhar para você. Então, isso faz parte, ou seja, da sociedade hoje. É igual práticas e políticas ambientais. Eu vejo um mundo agora indo para frente e eu percebo isso em algumas entrevistas. Os entrevistados já me perguntando qual é a prática e política de diversidade dessa empresa. E eu não estava preparado, porque não era um hábito, aí eu tenho que ter. Olha, eu preciso disso. Qual que é a prática e política de ambiental ou de retenção de carbono? São perguntas que estão começando a surgir hoje,
porque essa geração que está entrando agora, a gente fala daqui 4 anos, mas na verdade os jovens aprendizes que vão fazer 16 já são da geração alfa. O ano que vem já começa a chegar. E eles vão fazer essas perguntas. E o RH tem que estar preparado. Será que todos os RH sabem qual que é a prática e política ambiental da sua empresa? Ou se tem. Ou né? se tem, mas eles vão perguntar, e aí ele vai escolher. Se eu posso trabalhar para uma empresa como o Boticário, que tem, por que eu vou trabalhar na empresa, na Microsoft, que não tem? Então eu vou trabalhar aqui. E os RHs têm que sair correndo nas áreas de SG. Pelo amor de Deus, me faz uma política, porque senão eu não vou conseguir bater minha meta de fechamento de contratação. Então, é como se a sociedade empurrasse as empresas e as empresas empurrassem a sociedade. É um caminho orgânico e tem acontecido muito, muito mais rápido. Mas como que a gente falou muito aí de diversidade, né, de promover inclusão, de tudo que essa geração, né, hoje, esse profissional de hoje da tecnologia está procurando, mas eu não sei se isso acontece de uma forma proposital, planejada, ou se ele acontece de uma forma orgânica. Então, assim, vamos fazer um processo seletivo agora. Como que eu sou diverso e inclusivo no meu processo seletivo, né? Isso depende muito da empresa ou ela precisa ter uma política por trás disso para que o processo seja diverso e inclusivo? Como que isso acontece na prática? Eu vejo a liderança. Era um ponto que eu queria trazer. Tudo que isso que a gente está falando, ele converge, imagina um X. O ponto que cruza é a liderança. Eu posso ter todas as práticas, todas as políticas, mas se a minha liderança não espelha aquilo, não vai funcionar. Sabe, assim, você coloca aqui nas placas que as portas têm que estar fechadas. Se ninguém quiser fechar, não vai fechar. Vão ficar abertas. Então, eu preciso de lideranças que acreditem naquilo que está sendo proposto e que vivam aquilo na prática, que selecionem o seu lixo, que façam, né, que cuidem da saúde, que sejam diversos, que não tenham preconceito com homem, com mulher, com crente, com católico, com pessoas de religiões africanas, que essas pessoas consigam dialogar sem preconceito, que não tem aquele chefe de brincadeira. Era só uma brincadeira. Não é brincadeira, entendeu? Então, tudo converge na liderança. Por isso que, o que eu percebo para 2025, eu estou percebendo muito dos meus clientes, nas pessoas que eu assessoro, invistam em liderança, porque se a liderança não estiver preparada para lidar, além da questão geracional, ou para viver aquilo na prática, é uma coisa forçada. Sabe aquele sorriso que a mãe mandou a criança sorrir? É aquele líder que está falando que ele tem práticas de diversidade, mas no fundo ele é um preconceituoso, machista, homofóbico, e aí vai, entendeu? A pessoa não pode ser. E eu, como recrutador, eu tenho que olhar isso. Eu tenho que trazer situações onde a pessoa olha isso, né? Talvez é muito difícil, mas a gente vai chegar num ponto de perguntar: quantos amigos gays você tem? Eu tenho um amigo gay, assim, sabe? Lógico, a gente não vai fazer, então sendo bem, mas eu preciso viver isso na prática. Uma mulher como chefe não pode ser um problema para a empresa. Um homem ser do lar não pode ser um problema para uma empresa. Por que você vai sair da empresa? Porque minha mulher foi promovida e eu vou virar do lar porque eu preciso cuidar das crianças. O chefe não pode estranhar isso. Falar, que legal, que bom, né? Parabéns, seja feliz. Né? Então, eu acho que a gente ainda não está nesse ponto, mas a gente precisa investir em treinamentos para conversar sobre isso, conversar sobre gravidez, trabalho, maternidade, paternidade, equilíbrio financeiro, porque o líder tem que viver isso. Ele tem que ser o espelho dos liderados. A gente está falando muito de cultura organizacional aqui, né? E aí o Jefferson falou de liderança, né, Tami? A gente costuma falar muito aqui na RH Gestor, Jefferson, que cultura vem dos donos, né? Então a gente que está em cargos de liderança, né? A gente é muito espelho do que o César e o Will são pra gente, né? E aí, Tami, eu queria que você falasse pra gente de que forma você acha que a cultura organizacional influencia nesses processos seletivos para a área de tecnologia. Bom, antigamente, alguns anos atrás, quando um profissional ele ia buscar uma oportunidade no mercado, a primeira coisa que ele olhava ali era o salário e os benefícios.
Então, assim, tem um salário e um benefício bom, eu vou, independente de como que é aquele clima, como que é aquela empresa. E hoje tem esse movimento dos candidatos que é muito interessante, inclusive até que o Jefferson falou das perguntas que eles fazem, que é realmente entender a cultura que futuramente ele vai estar inserido. Então, o candidato, muito além do que de um salário, de um benefício flexível, ele busca encontro dos valores dele com o que é praticado dentro da empresa. Então, basicamente hoje, em todos os processos que nós fazemos na área de tecnologia e em outras áreas também, você vê muito esse movimento dos candidatos querendo saber. Eu recebo perguntas, por exemplo, Tamires, gostei muito do processo seletivo, a empresa é muito bacana, você me falou da cultura, mas por que todos os dias você acorda e quer trabalhar na RH Gestor? Que legal. Então, assim, eles conseguem até desmascarar se tem alguma coisa ali que só parte do RH e não é vivido dentro da organização. Então, isso é muito legal, esse movimento. E o Employer Branding, ele ajuda muito nisso. Você realmente contar a história da empresa para as pessoas que estão lá fora, atrair olhares para as pessoas, para que elas consigam ver como que é a vida da organização. Tipo, eu não estou aqui dentro, mas como que é a vida da organização? No caso, eu estou, né? Mas uma pessoa que não está. Não estou lá dentro, mas como que é a vida? O que os colaboradores falam dessa empresa? O que eles oferecem ali para aqueles colaboradores? Eles trazem segurança, eles dão autonomia, ele é um ambiente seguro para se trabalhar. Então, a cultura, ela é o principal, e eu acho muito legal esse movimento que vem acontecendo do candidato ele se interessar primeiro por isso, em alinhar as expectativas e os valores dele com o que a empresa pratica, para depois ele pensar nas outras condições, que é até o que o Jefferson falou. Prefiro ganhar menos e estar em um lugar que eu consiga equilibrar a minha vida, que eu tenha saúde mental, que eu tenha flexibilidade, autonomia, oportunidade de crescimento e desenvolvimento, do que ganhar muito mais em um local que não vai me propiciar isso. O salário, inclusive, era talvez a primeira pergunta, alguns anos atrás, que um candidato fazia antes de se inscrever no processo seletivo, né? Acho que hoje, como a gente está falando aqui, ele olha para muito mais, né? E aí, Jefferson, você tem aí na Intalent, né, trabalha com diversas outras empresas, clientes, né? Que tipo, você já chegou a dar feedback, por exemplo, para algum cliente sobre cultura e sobre marca empregadora? Assim, eu recebi aqui, eu tenho que abrir vaga para uma empresa aqui, mas eu tô vendo aqui que o candidato não tem currículo por causa disso, né? Já aconteceu? Já, inclusive assim, eu sou um fanático pelo GPTW, né? Então, assim, eu tô envolvido nesse movimento, nesse vício há muitos anos. E teve uma empresa que falou para mim assim, não concordava em fazer o processo do GPTW, porque ele era uma empresa simples, né? Eu vejo o ambiente de vocês bem moderno, os móveis muito novos. Lá não, parecia um escritório de contabilidade. E eu percebia que era uma empresa que era GPTW. Por quê? Era o relacionamento das pessoas, eram algumas práticas de gestão que existiam na empresa, uma empresa muito séria, muito sólida, só não tinha um ambiente bonito. E já foi ao contrário, empresa muito bonita, mas que de prática e de cultura, nota zero. Existem os dois. Existem. E eu lembro que um gestor me falou, a gente não pode ser GPTW, porque a gente não é uma empresa bonita. E aí eu liguei para ele e falei assim, cara, GPTW não é isso. GPTW, ou seja, o melhor lugar para se trabalhar, que é isso, né? GPTW é só um selo, é uma empresa onde eu tenha respeito, eu tenha um bom relacionamento, eu tenha transparência, eu me sinta cuidado. Cara, vocês têm tudo isso. Aí, entendi. E essa empresa, na primeira vez que fez, porque, lógico, a gente fez todo um preparo, ela já certificou com uma pontuação bem alta. E eles ficaram felizes. E ele falou, não imaginava. E aí, o que aconteceu? Aí veio o que eu falava para eles. Quando você se torna o melhor lugar para se trabalhar e você sai no ranking, sai na revista, começa a chegar os currículos. No primeiro dia, eles receberam 200 currículos. Essa a gente não anunciou vaga, mas agora você se torna uma empresa desejada. Eu chamo de empresa sexy. Todo mundo quer trabalhar lá. Todo mundo quer se relacionar com ela. E mudou o cenário dessa empresa. A gente teve uma mudança. Profissionais antes que não eram tão qualificados, o dono da empresa olha assim, peraí, eu vou pegar esse, porque esse aqui ele está muito mais qualificado, porque eu tenho práticas que a empresa que ele está não tem, e o salário é aceitável para ele. E ele veio. E houve essa oxigenação do time que melhorou, e na segunda avaliação essa empresa ranqueou. Então, isso é um processo comum. E assim também, eu já falei para algumas empresas que eu acho que a empresa... Sabe aquela ideia de você assumir
quem você é, sua identidade, eu vejo que o mundo... Aí a gente falando de diversidade de empresa, a gente fala muito, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Cara, mas se você aceita e entende que a sua empresa é uma empresa que vai ser menos do que isso, porque tem gente que realmente quer trabalhar pelo dinheiro, não quer nada. Né? Então tem que entender isso. Né? Então eu quero ter pessoas na minha empresa que só trabalham pelo dinheiro. E ok, né? Tem público para isso. Cada vez vai ficando mais escasso e talvez no futuro a gente vai olhar e falar, nossa, olha aquela empresa, é caso de estudo. Mas conforme a gente vai evoluindo como sociedade, a gente vai percebendo que a gente tem que respeitar que se eu tiver um colaborador que vem trabalhar pelo dinheiro, beleza, opção dele. Né? Ele vai atender as minhas necessidades, ele quer entrar aqui calado e sair mudo, tudo bem. Né? Isso é respeitar também a pessoa. Isso também é diversidade. Então, o que eu falo para você? Tem de tudo no mercado. Tem empresa que parece que é o lugar mais maravilhoso do mundo e a gente recebe informação que não é. Para mim é um prato cheio porque é onde eu pego meus candidatos. Né? Então, quando eu sei que minha empresa, o clima não está legal, fragilidade, e eu tenho vagas abertas, ali é o primeiro lugar que a gente vai buscar. E tem outras empresas que eu nem pergunto, porque a resposta é sempre a mesma. Cara, eu estou no meio de um projeto, eu estou tão feliz, eu estou atendendo um negócio. Não, mas eu tenho uma oportunidade com salário... Cara, eu não vou arriscar tudo que eu tenho para ganhar 4, 5 mil reais a mais. E é isso. Você falou do GPTW, né, de ser um apaixonado, né, a Tami que está com a gente, ela é especialista também em GPTW, né, acho que já certificou 3, 4 empresas, né. As 3 que eu tentei certificou. É uma luta. Você sentiu essa diferença nos nossos processos seletivos internamente, né, RH Gestor é GPTW desde o início desse ano, né, em março veio a nossa certificação, se eu não me engano. Você sentiu diferença nos nossos processos seletivos? Sim, quando eu faço aquela perguntinha clichê, mas porém necessária ainda, o que você sabe sobre RH Gestor, o que atraiu, né? Por que você veio aqui bater um papo comigo, né? E aí a pessoa, os últimos candidatos, né, que eu entrevistei falaram, olha, eu vi sobre o produto, eu vi sobre o posicionamento, eu vi a nova sede, eu acompanho vocês nas redes sociais, eu vejo todas as ações que vocês fazem e eu vi que vocês são GPTW. Então, os candidatos hoje, eles observam isso, porque é aquela questão, eu quero saber a cultura em que futuramente eu estarei inserido. E o GPTW realmente é uma referência disso. Legal, gente. A gente falou de muita coisa aqui, né? A gente já está caminhando aí para os minutos finais aí do nosso episódio, mas antes eu queria entender, assim, né? Como que a gente busca, por exemplo, hoje um candidato de alta senioridade? Né? Eu estou falando, assim, de um desenvolvedor sênior, ou de qualquer outra área, né? Não precisa ser necessariamente da TI, mas um profissional de alta senioridade. Vocês já falaram de escassez, de ser difícil, de todas essas questões de flexibilização e tudo mais, mas como que a gente encontra esse profissional? Como que a gente chega até ele? A gente tem que separar muito bem. Hoje, a maioria das pessoas para cargos de executivo, eu fiz alguns processos seletivos recentes para executivos em algumas empresas, e são normalmente 50 a mais. São pessoas com mais de 50 anos. Isso a gente está falando de salários acima de 70, 80 mil reais. Né? Então, são pessoas realmente que têm uma bagagem gigantesca. Alguns foram donos de empresa e hoje trabalham para corporações gigantescas. E essas pessoas é legal, porque quando elas estão procurando no caso eu falo do trabalho de Job Hunter, né? Eu quero morar em Maringá. Mas por que você quer morar em Maringá? Porque eu quero ficar perto da minha família ou porque eu quero ter mais tempo com a minha família? Eu já tenho recurso, tudo, mas eu quero trabalhar para uma empresa aí. E a gente percebe que existem empresas aqui que têm esses salários, têm essas oportunidades. Mas aí quando a gente fala, eu preciso de pessoas mais sêniores em relação a conhecimento. Outras empresas, muitos deles já estão há um tempo de... Por isso você tem que pegar o momento da pessoa estar trocando de trabalho, porque eles são muito estáveis, é muito difícil eles trocarem o certo pelo duvidoso, né? Então, você tem que pegar naquele momento que o cara está infeliz porque o projeto não deu certo, ou ele está numa função na empresa que usa muito pouco conhecimento dele. É normalmente esse sentimento que mexe com ele, para ele o brilho, para ele mudar de empresa. Nunca é assim, ó, você vai ganhar mais. Não, não é isso que move eles. E aí tem a questão dos 60 a mais, né? Que é o que eu estou vendo um movimento muito grande. Já previa isso em 2017. Eu dei uma palestra
na Sesumar falando sobre isso, que a gente vai entrar no mercado no futuro, só vai ter senhorzinhos e senhorinhas atendendo a gente. Porque o jovem vai estar trabalhando com TI, e essas pessoas que já terão aposentadas, 60 a mais, estão voltando ao mercado de trabalho porque não querem ficar em casa. Né? E o lugar para conversar é caixa de supermercado, loja, e realmente, quando você passa uma compra, você vai conversando. E é o que a gente está percebendo hoje, esse movimento. Alguns é por recurso, né? Aposentadoria pequena e tal, mas muitos que a gente conversa, eu fico em casa, não estava fazendo nada, eu vim trabalhar. E se sente útil, porque a gente está vivendo cada vez mais. Né? Então, a carreira não pode acabar aos 60. Né? Eu fui para um evento recente do Anjo Inovador, né? Daqui do governo do Paraná, e eu dei carona para um startupeiro aqui de Maringá, que ele tem 62 anos. Ele acabou de montar a startup dele. E a gente brinca, é uma startup com 60 a mais. E, assim, numa vontade de viver, uma vontade de fazer as coisas, né? E, assim, depois a gente viu ele conversando com a esposa dele no aeroporto, ela falando para ele assim, menos, né? Diminui um pouco essa empolgação. Mas ele parecia um jovem, que eu já vejo muito, pessoal que monta startup com 20 e poucos anos, acreditando no produto que vai mudar o mundo. Então, eu acho que está muito mais ligado às pessoas que vão trabalhar, à sua idade, a vitalidade, né? Cara, eu me sinto útil, eu estou vivo, eu estou bem, eu tenho conhecimento, eu vou ajudar em alguma coisa. E aí você consegue encontrar algumas pessoas nesse perfil. Então, sêniores são difíceis? Depende, né? Se você falar assim, eu quero um sênior de Java, tem, mas vai ser mais caro. E aí eu quero um sênior que é uma pessoa, aí eu falo daquele filme que é O Estagiário, que é uma pessoa que já foi, e eu preciso de um mentor aqui dentro, com conhecimento. Por exemplo, vocês trabalham com RH gestor. Eu preciso de um mentor na área de RH que atuou com grandes indústrias. Vai ter gente aposentada que vai estar disposto a trabalhar aqui e falar, olha, isso aqui não funciona na indústria desse jeito, e ajuda os jovens a desenvolver as coisas com mais velocidade. Tá? Então, eu acho que a gente tem lugar para todo mundo no mercado, a inteligência artificial não vai resolver tudo, né? Ela vai acelerar as coisas. Né, hoje eu testei, né? Eu perdi o preconceito, eu tinha preconceito com a inteligência artificial, porque parecia assim, sabe quando você copia um trabalho na faculdade, você se sente mal, nossa, eu pago tão caro e ainda vou copiar trabalho. E eu precisava fazer um e-mail, eu mandei o que eu queria falar e pedi para ela fazer. Fez um e-mail perfeito. Só mudei o que precisava, assim, os detalhes e mandei. Tipo, segundos, eu tava fazendo outra coisa. Otimizou seu tempo. Tá virando minha secretária, né? Eu tô... se daqui uns dias, se ela conectar com a como que é da Amazon? É a... Alexa, manda um e-mail para mim. Ela vai lá na inteligência artificial, fala e manda um e-mail. A gente fala que a Alexa fecha minha folha de pagamento. Daqui uns dias. Um sonho. Vai chegar lá. Então, eu vejo isso. Esse é o mundo que eu tô vendo. E aí fica muito mais fácil para pessoas mais idosas falarem, né? Quem assistir Os Vingadores, o Homem de Ferro conversando com Jarbas, né? Acho que é Jarbas. Faz isso, faz aquilo, joga isso aqui. Tentando buscar minhas referências aqui, ó, esse é o futuro. A gente vai conversar com a inteligência artificial e ela vai trazendo informação, a gente vai pedir para ela cruzar até a gente chegar onde a gente quer e falar, não, é isso. E falando de tecnologia, né, você entrou em inteligência artificial, tecnologias avançadas, softwares. Tami, como que você acha que isso facilita, né, a vida do profissional de RH? E aí, especialmente, vamos falar aí da área de tecnologia. Bom, vamos falar de processo seletivo, que eu acho que é onde me ajuda muito em outras coisas, mas no processo seletivo eu confesso que é a parte que, assim, faz com que eu consiga ser mais estratégica. Então, assim, fluxo de candidatos, triagem, mapeamento de perfil, de acordo com as competências da vaga. Então, a inteligência artificial, ela consegue analisar um número de dados que humanamente seria impossível eu avaliar, e principalmente dentro do tempo que ela faz isso. Então, eu já consigo ter ali um ranqueamento de candidatos, eu consigo personalizar uma comunicação com o meu candidato, de acordo com o fit, de acordo com o perfil da vaga. Então, assim, o RH, ele ganha um tempo muito precioso para trabalhar com outras coisas. De repente, enquanto ela está triando currículos, disparando ali mensagens, né, para os seus candidatos, você pode estar fazendo um network, fazendo uma conexão,
com outros candidatos que são estratégicos ali para a organização, ou até mesmo outras atividades, se você tem uma atuação mais generalista. Então, eu uso muito a inteligência artificial em processo seletivo, e ela consegue compilar ali todas as informações. Através dessa vaga, o que eu tenho de informações no meu descritivo de cargo, que ela pode me ajudar a montar esse perfil de uma forma muito mais rápida, para eu já passar para uma aprovação ali do meu gestor e já facilitar toda a minha vida ali dentro da RH. Legal que hoje, né, isso é muito importante a gente citar, a RH Gestor é a plataforma hoje, o software mais integrado com inteligência artificial, né? A gente tem 100% da nossa plataforma hoje, né, inteligência artificial funcionando em todos os subsistemas, né? Exato. Do recrutamento e seleção até o T&D, passando por cargos, carreira, enfim, todos os subsistemas, né? Então, tem muita coisa, assim, que a inteligência artificial ela pode fazer para facilitar esse trabalho, né, do profissional de RH, mas também enriquecer o trabalho dele, né? Porque aí é um tempo que você perde para escrever um e-mail, para triar um currículo, que você pode estar olhando para uma outra coisa, né? Que você pode ficar um tempo a mais aqui conversando com um candidato, olhar para aquele que chegou para você, mas que já está mais próximo ali do teu fit cultural, então tem muita coisa, né? Sim. E aí quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também tem que lidar hoje no mercado, né, com a frustração de muitos candidatos, né? Esse ano a gente teve a oportunidade aí, enquanto RH Gestor, de ir em alguns congressos, né? Tá se falando muito de IA, e aí uma das coisas que um dos nossos cofundadores aqui falou, né, o Will, é que a gente está entrando aí numa era de responsabilização, né? Então, como que a gente lida aí na área de tecnologia, por exemplo, com esses candidatos que vão se sentir frustrados com esses processos seletivos, né? Como que a gente conversa com eles também, né? E é importante citar aqui, fazendo um complemento à minha fala, né, que hoje a RH Gestor ela não exclui nenhum candidato do processo, né, enquanto plataforma, né? Muito pelo contrário, ela faz ali a triagem, colocando os candidatos mais próximos, né? Mas, enfim, existem soluções e soluções no mercado, né? E aí, enfim, quando a gente lida com tecnologia, a gente pode lidar também com essa questão da exclusão. Como que vocês veem isso hoje? Olha, faz parte do game, né? Você perder, né? Ou como você fez no passado, né? Não aparecer. Então, acho que a frustração ela é cruzada, né? Então, tem candidatos que perguntam, né? Olha, eu estou no processo seletivo, já fechou? Aí você fala, fechou, mas não fechou, por isso que eu não te dei retorno. Alguns, realmente, tem que ser sincero, cara, eu esqueci de dar retorno, a vaga foi fechada, porque é humanamente impossível pela quantidade de... Eu sou uma das pessoas que eu não gosto daquelas mensagens automáticas. Eu acho que você teve um tempo para conversar com aquela pessoa, só que eu sempre falo com etapas. Então, a frustração hoje, ela tem... O feedback é para trabalhar isso. Então, por exemplo, se eu percebo que eu fiz um processo seletivo com uma pessoa e ali não deu match, não, eu já falo na hora, eu falo, ó, não está aderente com a vaga, então não vou passar para frente, mas você tem boas competências, está adequado para outras vagas, eu vou te deixar no banco do currículo, do banco de currículos que eu tenho, que se tiver uma oportunidade adequada ao seu perfil, eu vou te chamar, mas a princípio para esse processo você não está. Então, eu tento ser o mais direto e o mais, como se diz, pessoa possível, gente. Então, esse dia eu estava fazendo... sincero, né? Porque assim. Eu estava fazendo processo seletivo esses dias e uma empresa que contratou a gente, ela perguntou como que é o processo. Eu falei, o mais humano possível. Eu já usei várias ferramentas, hoje eu já não uso mais. Eu trabalho muito realmente artesanalmente. Pô, você procurou um headhunter é porque o seu processo, que é automatizado, não está funcionando. Então, eu vou usar o meu modelo artesanal. Então, a gente tem coisa que a gente faz ligação mesmo, né? Liga numa empresa, pede uma indicação para alguns profissionais, que é uma coisa que a gente fazia no passado. E aí você vai... Eu tenho clientes que, pelo porte deles, eles têm ferramentas espetaculares, mas ele não consegue fechar, porque ele não consegue chegar naquela pessoa que não está no LinkedIn, que não tem cadastro, né? Que é o cara que não gosta... Uma vez eu encontrei um cara no Cubo, ele tinha 2 celulares. O celular de banco dele ele deixa em casa. Ele não carrega o celular do banco. E ele tem um cartão, porque ele é cismado, da área de segurança. E aí eu fui perceber que o pessoal da área de segurança mesmo, que é os caras raiz, eles não estão em lugar nenhum.
Aí você só conhece como? Conhecendo alguém que conhece alguém. Os ninja do cibersegurança. Então, a gente precisa entender isso. Que quanto mais a gente avança na tecnologia, mais nós, que estamos na liderança ou à frente de projetos, temos que ser o mais artesanal possível. Porque a tecnologia está vindo, não é para a gente fazer as coisas mais rápido, mas é para a gente ser cada vez mais gente. As coisas rápidas, automáticas, padrões, ela vai fazer sozinha. A gente não é robô. Então a gente vai estar ali para conversar, para bater um papo, para usar a intuição, e a gente precisa dar atenção a isso. Legal. E você, Tami? Bom, defendendo um pouco ali a parte da tecnologia, obviamente, com certeza a gente tem que ter um processo humanizado. Sim. Porém, hoje no mercado nós enxergamos algumas empresas que não sabem trabalhar com a tecnologia, porque se você souber trabalhar com ela, ela realmente consegue te ajudar, e você consegue fazer o processo de uma forma humanizada sim, deixando as etapas claras para os candidatos, dando um feedback personalizado, principalmente para aqueles que conversaram com você, mas você consegue personalizar também as outras respostas automáticas de acordo com o perfil daquele candidato. Se ele fez um cadastro completo, você pode estar auxiliando ele nesse processo. Então você também precisa saber a ferramenta certa, porque hoje existem muitas ferramentas que elas não são intuitivas, tanto para quem está do outro lado, que é o RH, que está nos bastidores ali, e para o candidato, uma ferramenta que não tem um suporte ao cliente, por exemplo, porque eu posso ter uma dificuldade de cadastrar o meu currículo e, de repente, eu não tenho um telefone, não tenho um contato. Então, assim, saber escolher a ferramenta certa vai fazer com que você também tenha um processo seletivo humanizado usando tecnologia. E o principal é você ter etapas claras ali para os seus candidatos. Olha, meu processo seletivo, ele vai durar esse período, esse tempo, as etapas são essas, depois dessa última etapa, esse é o prazo que eu vou te retornar, eu vou te retornar. Então, mesmo que aquele candidato não se torne um colaborador, a experiência que ele teve como candidato vai fazer com que ele indique a empresa e se torne um fã dessa empresa também. Então, a gente consegue mesclar isso, usar tecnologia e ser humano também. Mas a gente tem que saber a ferramenta né? Quem sabe que vai usar. Legal. Quando a gente fala de tecnologia, eu falo muito para o meu time do modelo artesanal, porque assim, a tecnologia, isso aqui é padrão, a tecnologia vai fazer. O que é artesanal? Artesanal é a conversa que a gente tem, artesanal como que eu posso dizer, perceber nesse processo, cara, não tá legal isso aqui tá muito robotizado, vamos melhorar. Então, ter esse olhar humano em relação, incomodado, sabe? Eu falo muito que, quando a gente falou de competências de profissionais, mas a gente passou de líder. O líder tem que ser um eterno incomodado. Tá bom, chegou no resultado, mas não tô feliz. Ele nunca tem que estar feliz. Inconformado. E a gente, quando fala de processo seletivo, é isso. Tá indo tudo isso, tá tendo automatizado, está faltando alguma coisa. É olhar a ponta, né? Eu posso melhorar, eu posso mudar, fazer uma forma diferente. Então, eu percebo que eu uso algumas ferramentas, muitas ferramentas para recrutamento. Algumas vagas são fantásticos o processo. E aí, quando meu time chega assim, eu já fiz tudo. Daí eu sento, olho. Você já usou o telefone e ligou para uma pessoa assim? Não. Porque realmente a gente tem posições que não entram nesse fluxo. Estão fora do fluxo, estão acima do fluxo, né? Eu trabalhei uma posição recente. Eu acho que você nunca ouviu falar. Uma empresa, um empresário me contratou para contratar uma governanta. Existe isso, né? Na hora que vê a vaga, existe isso. Novela. E existe. Ele tinha 18 empregados na casa dele e ele precisava de alguém para coordenar todas essas empregadas, chofer, jardineiro. Parece que não, mas assim, é muita coisa. Né? O governante é um gerente do lar, né? Gerencia menu. Esse aqui... Um gerente de projeto com gerente de pessoas. Porque assim, por exemplo, o fulano de tal não pode glúten, a fulana não pode lactose. E eu fui perceber isso. E aí, a gente jogou no nosso processo que é automatizado, tal, nada. Aonde que eu acho uma governanta? Aí a gente recorre ao modelo tradicional. Aí a gente recebeu muitos currículos. E a gente fez o processo. E depois foi para uma parte muito delicada, que é muito personalizada da família. Isso eu não consigo colocar no processo seletivo. Que
A filha do dono dessa empresa, ela foi diretora financeira da Johnson, né? E ela voltou para cuidar, porque a mãe dela faleceu, ela voltou para cá. E aí ela falou, eu preciso de uma pessoa que saiba conversar. Eu não quero perder nenhum dos empregados, todos são importantes, mas eu não tenho ninguém para subir. E eu preciso de alguém que seja assim, 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 tenha disponibilidade. Então, essa complexidade toda, olha, nós fomos assim, né, sensacionais. Porque, e isso é um detalhe para o RH, eu tenho que estar preparado para a hora de pegar a enxada de volta, porque não os modelos nem sempre funcionam da mesma forma. A gente está percebendo um pouco isso no comercial também. Os modelos tradicionais não estão chegando num gargalo, então eu preciso mudar. Né? Então, acho que esse é preciso que a empresa e a sua gestão seja flexível ao ponto da mudança, né? Gente, a gente está caminhando aqui pro tempo final aí do nosso episódio, né? Queria muito agradecer vocês, mas antes disso, né, queria que vocês deixassem uma mensagem final dando dicas, né, de como que as empresas podem... Tudo que a gente falou aqui foi dica, né? Mas uma mensagem final do que as empresas podem fazer, né, para se preparar, né, para esse presente, futuro, né, e atrair cada vez mais aí os melhores talentos aí para a área de tecnologia. Agora eu começo? Pode ser, começa você. Primeiras damas, né? Tem que olhar para a câmera nesse momento? Não, fica à vontade, se preferir para mim, para a câmera. Bom, a mudança sempre tem que vir de dentro para fora. Não adianta você trabalhar um employer brand que você não pratica. Você colocar várias ações, você inventar coisas para atrair os candidatos e na hora que ele chega na empresa não ser aquilo. Então é muito importante trabalhar a sua cultura, fortalecer ela. Os líderes são o espelho disso. Não é só o RH que está ali na frente, demonstrando entusiasmo, falando da empresa, o quanto é incrível trabalhar ali e de repente quando aquele candidato chega não é tudo aquilo que foi falado. Então, assim, a necessidade é grande, a gente sabe que tem que contratar muito rápido em alguns momentos, mas é importante ter esse olhar para dentro. Você está preparado para essa diversidade, para essa inclusão, para esse movimento das novas gerações? Se você não está, de repente é o momento de você parar só um pouco, mexer nessa estratégia, trabalhar a sua cultura, que é o pilar de tudo que sustenta a sua empresa, e aí sim você parte para mostrar como que é a vida da sua organização lá fora. Legal. E você, Jefferson? Primeiro, contrate o RH gestor. Tá? Porque, poxa, assim, que feio, não fui eu que falei isso. Mas assim, eu conheço a ferramenta faz tempo, né? Eu acho que é uma ferramenta que evoluiu muito nos últimos anos e vai continuar evoluindo. E ela automatiza, né? Eu lembro que quando faz 5 anos que eu estou na CBN e um dos dados que eu tinha logo que eu comecei, uma das primeiras colunas, é que naquela época 80% dos processos de RH não eram automatizados. Hoje é bem menor. E tem esse tipo de ferramenta. Né? O RH passou por uma automatização muito rápida, né? E isso, lógico, gera estresse, né? Incômodo. Mas eu sempre falo para as pessoas, não perca a sua essência, sua humanidade, aquele tempo aquele momento de atenção com o colaborador, o cuidado. Se você não gosta de cuidar de gente, não é cuidar da vida das pessoas, cuidar de gente, diferente, né? Não adianta, você não vai trabalhar bem no RH, porque o RH é o tempo todo cuidando de gente. E cuidar de gente é você cuidar e as pessoas desarrumar. E aí você cuida de novo, e elas desarrumam. E é isso. E se você não consegue viver com isso, você precisa de uma estabilidade emocional ou de processos, o RH não é o lugar para você. Aí você pode trabalhar com dados de RH, com outras coisas. Mas lidar com gente é saber que a pessoa hoje foi embora feliz e amanhã pode ser que ela está pedindo demissão e você fica, nossa, mas o que aconteceu? Não importa, faz parte do jogo. Vai para o próximo e segue a vida. Não é culpa sua. Faz parte do processo. Então é isso. Legal, gente, muito obrigado. A Tami aqui já é de casa, né? Tá aqui com a gente aí no dia a dia. O Jefferson também, que é um grande parceiro. Mas tenho certeza aí que a gente entregou um episódio muito rico aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Fizemos vários recortes, né, falando de tudo um pouquinho. A gente espera receber vocês muito em breve aqui para outros assuntos, né, para discutir, quem sabe,
outros assuntos que vão além de tudo que a gente falou aqui. Legal. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu te agradeço, Jefferson. Obrigada pela parceria, por estar aqui comigo. Obrigado você. Conta comigo sempre, viu? Obrigado. Aprendi obrigado. muito hoje aqui também. E mais um episódio aí do RH Gestor Podcasts vai ficando por aqui. A gente agradece a você que nos ouviu ou nos assistiu aí nos nossos canais no YouTube e no Spotify. A gente volta muito em breve com mais conteúdo sobre o universo da gestão de pessoas. Até mais!